Imagine por um momento que existe um evangelho perdido. Um texto que por séculos ficou oculto, desconhecido pela maioria do mundo, até ser descoberto quase por acidente no deserto egípcio. Um evangelho que poderia mudar tudo o que conhecemos sobre os ensinamentos de Jesus. Mas ele nunca foi incluído na Bíblia. Por quê? Porque esse evangelho foi deliberadamente deixado de lado. Que verdades ele revela que foram consideradas perigosas demais para serem aceitas pelos primeiros líderes da igreja? E o mais intrigante, será que esse texto esconde segredos que poderiam transformar completamente a maneira como entendemos a nossa própria fé? Hoje, nós vamos explorar o Evangelho de Tomé, um documento que afirma conter palavras de Jesus que você provavelmente nunca ouviu. Ditados enigmáticos, cheios de mistério e ao mesmo tempo de revelações profundas. O que está escondido por trás dessas palavras? E por que tantos lutaram para garantir que esse evangelho nunca fizesse parte das escrituras que conhecemos hoje? Para entendermos o motivo de o evangelho de Tomé ter sido banido, primeiro precisamos voltar no tempo e descobrir sua origem. Diferente dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João que compõem o Novo Testamento, o evangelho de Tomé permaneceu desconhecido para o mundo durante muitos séculos. Na verdade, ele foi descoberto apenas em 1945, em um local improvável, uma pequena vila no Egito, chamada Nag Hammadi. Foi durante uma escavação no deserto egípcio que um grupo de camponeses encontrou uma coleção de antigos manuscritos. Esses textos estavam escondidos em jarros de barro, enterrados no solo, preservados por quase 2000 anos. Entre os escritos, um deles chamou a atenção: o Evangelho de Tomé. Esse evangelho estava escrito em copta, uma antiga língua egípcia, mas sua origem é muito anterior a essa versão. Provavelmente remontando ao século I, quando o cristianismo ainda estava se formando. Diferente dos 4 evangelhos que conhecemos, o Evangelho de Tomé não narra a vida de Jesus. Não há relatos de seu nascimento, milagres, crucificação ou ressurreição. Em vez disso, o texto é composto por 114 ditos, supostamente palavras diretas de Jesus, registradas por Tomé, um dos seus discípulos. Esses ditos são curtos, enigmáticos, e muitas vezes desafiam a interpretação direta. É como se Jesus estivesse oferecendo chaves de sabedoria, mas não da maneira que a maioria das pessoas estava acostumada a ouvir. Agora, o que muitos não sabem é que na época em que o cristianismo começou a se expandir, existiam diversos grupos cristãos, cada um com sua própria interpretação dos ensinamentos de Jesus. Havia os seguidores do que hoje chamamos de cristianismo ortodoxo, que defendiam os evangelhos que hoje estão na Bíblia. Mas havia também outros grupos, como os gnósticos, que acreditavam em um tipo de conhecimento secreto, uma revelação interior, espiritual, que levava à salvação. É aqui que o Evangelho de Tomé entra em cena. Esse texto é frequentemente associado ao gnosticismo, essa antiga crença de que o verdadeiro conhecimento espiritual não vem de rituais ou dogmas, mas do autoconhecimento e da revelação pessoal. Para os gnósticos, Jesus não era apenas um Messias que veio para morrer pelos pecados do mundo. Ele era um mestre de sabedoria, que ensinava como cada pessoa poderia encontrar o reino de Deus dentro de si mesma. Mas essa visão era profundamente diferente do que a igreja nascente defendia. Enquanto os líderes da igreja estavam construindo uma estrutura de fé baseada na comunidade, nos sacramentos e na autoridade dos apóstolos, o Evangelho de Tomé oferecia uma mensagem que incentivava uma busca pessoal pela verdade. Em vez de focar na necessidade de seguir as regras da igreja, Tomé sugere que a salvação está em encontrar o divino dentro de nós mesmos. Com o tempo, a igreja começou a formar o que conhecemos como o Novo Testamento, um conjunto de livros que deveria representar a essência dos ensinamentos cristãos. E embora muitos evangelhos e cartas circulassem pelas primeiras comunidades cristãs, como o de Tomé, aqueles que não se alinhavam com a doutrina oficial foram rejeitados. Os textos que enfatizavam o conhecimento secreto, como o de Tomé, foram considerados perigosos, pois desafiavam a estrutura de poder que a igreja estava construindo. E assim, o Evangelho de Tomé, junto com outros textos gnósticos, foi declarado herético e suprimido por séculos.
Ele não só desafiava a visão tradicional de Jesus, como também oferecia uma mensagem que minava a autoridade central da igreja. Mas agora que ele foi redescoberto, muitas perguntas surgem. O que esses ditos de Jesus realmente significam? E por que a igreja temeu tanto esse evangelho ao ponto de bani-lo completamente? Diferente dos evangelhos que fazem parte do Novo Testamento, o evangelho de Tomé não conta a história de Jesus, seus milagres, sua crucificação ou ressurreição. Ele é composto por 114 ditados, muitos deles misteriosos e até enigmáticos, que teriam sido pronunciados pelo próprio Jesus, segundo o apóstolo Tomé. Mas o que exatamente esses ditos revelam sobre os ensinamentos de Cristo? E por que eles geraram tanta controvérsia? Um dos ditos mais famosos do Evangelho de Tomé é o primeiro, que já começa de forma intrigante. Aquele que descobrir o significado dessas palavras não provará a morte. Logo de cara, somos levados a crer que esse evangelho contém verdades ocultas, segredos espirituais que, se compreendidos, podem nos libertar da morte. Mas o que Jesus quis dizer com isso? Estaria ele se referindo à vida eterna? Ou será que ele falava de algo mais profundo? Um despertar interior? Uma morte simbólica do ego? Outro dito que chama a atenção é o de número 3, onde Jesus diz: Se aqueles que vos guiam vos disserem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem, está no mar, então os peixes vos precederão. Mas o reino está dentro de vós e fora de vós. Aqui, vemos uma clara mensagem de que o reino de Deus não é um lugar físico ou distante, mas algo que existe dentro de cada um de nós. Essa ideia contrasta diretamente com a visão tradicional da igreja, que ensina que o reino de Deus é algo que será alcançado após a morte, na eternidade. Para Tomé, no entanto, o reino está aqui e agora, dentro de nós, acessível por meio do autoconhecimento. Essa ênfase no autoconhecimento e na busca interior é um dos principais motivos pelos quais o Evangelho de Tomé é frequentemente associado ao gnosticismo. Para os gnósticos, a salvação não vem através de rituais ou obediência a leis externas, mas pela descoberta de uma verdade interior, um despertar espiritual que nos conecta diretamente com o divino. É por isso que muitos dos ditos no Evangelho de Tomé parecem ser convites para uma jornada interna. Jesus não aparece como um Messias que veio para resgatar a humanidade de seus pecados, mas como um mestre que oferece o caminho para a iluminação pessoal. Essa imagem de Jesus como um guia espiritual, quase filosófico, é bastante diferente do Jesus que encontramos nos evangelhos tradicionais. Em vez de contar parábolas acessíveis e oferecer ensinamentos práticos para o dia a dia, o Jesus de Tomé fala de mistérios. Suas palavras muitas vezes desafiam a interpretação literal e parecem apontar para verdades mais profundas. Por exemplo, no dito 70, Jesus diz: Se trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que está dentro de ti te salvará. Se não trouxeres à luz o que está dentro de ti, o que não trouxeres te destruirá. Aqui novamente vemos a ênfase no autoconhecimento. A salvação, de acordo com esse evangelho, vem de dentro, não de fora. O que está oculto em nossa alma, nossa verdade interior, deve ser revelado para que possamos alcançar a verdadeira libertação. Outro aspecto que torna o Evangelho de Tomé tão intrigante é sua natureza esotérica. Muitos dos ditos parecem conter múltiplos significados, como enigmas que só podem ser desvendados por aqueles que possuem o conhecimento necessário. Por exemplo, no dito 77, Jesus afirma: Eu sou a luz que está sobre todos. Eu sou o todo saiu de mim e o todo voltou a mim. Rachai a madeira e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis. Aqui, a ideia de que Jesus é onipresente e que o divino está em tudo é reforçada. Essa visão pode ser profundamente espiritual, mas também é bastante diferente da mensagem de um Jesus pessoal, que guia e caminha ao lado de seus seguidores, como vemos nos evangelhos canônicos. Além disso, o Evangelho de Tomé levanta questões filosóficas profundas sobre a natureza da realidade e a essência da salvação. No dito 113, quando os discípulos perguntam a Jesus: Quando virá o reino? Srenia, ele responde: Não virá de forma visível,
As pessoas não dirão: vejam, está aqui, ou está ali. Ao contrário, o reino do Pai está espalhado sobre a terra, mas as pessoas não o veem. Essa afirmação parece desafiar a ideia de um reino físico ou um julgamento final visível, sugerindo que a realidade espiritual está oculta aos olhos comuns e só pode ser percebida por aqueles que alcançam um certo nível de compreensão ou iluminação. O que fica claro ao lermos o Evangelho de Tomé é que este não é um texto comum. Ele oferece uma visão profundamente espiritual dos ensinamentos de Jesus, mas também bastante diferente daquela que encontramos nos evangelhos canônicos. Sua ênfase no autoconhecimento, na busca interior e na natureza oculta da verdade levanta questões importantes sobre o que significa realmente seguir os ensinamentos de Cristo. E é justamente essa diferença que fez com que o Evangelho de Tomé fosse rejeitado pelos líderes da igreja primitiva. Mas agora que sabemos o que ele diz, a pergunta que fica é: por que eles temiam tanto essas palavras? Ao olharmos para o Evangelho de Tomé e seus ensinamentos, fica evidente que ele apresenta uma visão de Jesus e de sua mensagem que difere radicalmente do que a igreja estabeleceu como ortodoxo. Mas por que esse evangelho, que alguns consideram tão autêntico quanto os textos canônicos, foi excluído? Por que a igreja, que alega preservar as palavras de Jesus, tomou a decisão de manter Tomé fora do Novo Testamento? A resposta a essas perguntas nos leva a um dos momentos mais complexos e decisivos da história do cristianismo primitivo. No início do cristianismo, logo após a morte e ressurreição de Jesus, suas palavras e ensinamentos se espalharam de boca em boca, de cidade em cidade. Mas não havia um único entendimento sobre o que significava seguir Jesus. Na verdade, o cristianismo primitivo era uma verdadeira colcha de retalhos de crenças e práticas. Existiam diferentes grupos que se autodenominavam cristãos, cada um com sua própria interpretação da mensagem de Cristo. Entre esses grupos, o gnosticismo se destacou como um dos movimentos mais influentes e controversos, e o Evangelho de Tomé, com sua ênfase no autoconhecimento e nas verdades espirituais ocultas, encaixava-se perfeitamente nessa visão gnóstica. Os gnósticos acreditavam que a verdadeira salvação não vinha de obedecer a regras ou dogmas, mas de um conhecimento secreto, o gnosis, que revelava a verdadeira natureza da existência. Para eles, o mundo físico era uma prisão, criado por um Deus inferior, e o propósito da vida era transcender essa realidade material, encontrando o divino dentro de si. Os ensinamentos de Jesus, segundo essa interpretação, eram chaves para a libertação espiritual. E o Evangelho de Tomé se alinha perfeitamente com essa visão. Ele não fala de arrependimento, nem de redenção através de um sacrifício de sangue, mas de um caminho de iluminação interior. Era um Jesus que oferecia sabedoria, não necessariamente a salvação no sentido tradicional. Mas essa visão esbarrava diretamente no crescente poder da igreja primitiva, que estava se consolidando em torno de uma doutrina oficial. A igreja estava buscando unir as diferentes comunidades cristãs sob um conjunto comum de crenças e práticas. E nesse esforço de unificação, havia um interesse claro em estabelecer autoridade, tanto sobre os textos que seriam considerados sagrados, quanto sobre a própria mensagem de Jesus. Para a igreja, o poder espiritual não estava dentro de cada pessoa, como sugeria o Evangelho de Tomé. Pelo contrário, ele estava concentrado na comunidade, nos sacramentos e, sobretudo, na hierarquia da igreja. E foi justamente esse foco no autoconhecimento, em vez de na autoridade da igreja, que fez do Evangelho de Tomé uma ameaça. A ideia de que cada indivíduo poderia encontrar o reino de Deus dentro de si mesmo, sem a necessidade de uma instituição organizada ou de intermediários, minava o poder emergente dos líderes cristãos. Se as pessoas começassem a acreditar que não precisavam da igreja para alcançar a salvação, a própria estrutura de poder que estava sendo construída estaria em risco. Em outras palavras, o Evangelho de Tomé oferecia uma liberdade espiritual que desafiava a autoridade centralizada da igreja. Por exemplo, quando Jesus, no Evangelho de Tomé, diz: "Aquele que descobrir o significado destas palavras não provará a morte", ele está oferecendo uma visão de salvação que não depende de seguir leis ou dogmas,
mas de uma compreensão pessoal e profunda. E quando ele afirma: "O reino de Deus está dentro de vós e fora de vós", ele está negando a necessidade de mediação entre Deus e o homem, algo que para a igreja era fundamental. O que está implícito aqui é a ideia de que o indivíduo tem o poder de acessar o divino diretamente, sem a necessidade de padres, bispos ou sacramentos. A exclusão do Evangelho de Tomé, assim como de muitos outros textos gnósticos, faz parte de um processo maior de controle sobre o que seria considerado a verdadeira mensagem de Jesus. A Igreja, ao longo do tempo, passou a selecionar cuidadosamente quais textos seriam aceitos no Novo Testamento e quais seriam considerados heréticos. O Concílio de Nicéia, em 325 d.C., é muitas vezes apontado como um marco nesse processo. Embora esse concílio não tenha decidido diretamente quais livros fariam parte da Bíblia, ele marcou o início de uma longa luta pelo controle sobre a doutrina cristã. A Igreja precisava de uma narrativa unificada, e textos como o Evangelho de Tomé, que apresentavam uma visão de Jesus como um mestre de sabedoria esotérica, não se encaixavam nessa narrativa. Após o Concílio de Nicéia, a Igreja começou a marginalizar textos que não apoiavam sua visão ortodoxa. O Evangelho de Tomé, juntamente com outros escritos gnósticos, foi suprimido, declarado herético e seus seguidores perseguidos. A partir do século IV, a Igreja começou a destruir muitos desses textos. Eles foram escondidos ou queimados, desaparecendo da história por quase 2000 anos. Foi apenas em 1945, com a descoberta dos manuscritos de Nag Hammadi, que o Evangelho de Tomé ressurgiu das cinzas, trazendo à tona questões que há muito haviam sido enterradas. Então, por que o Evangelho de Tomé foi excluído? Em resumo, porque ele apresentava uma visão de espiritualidade que desafiava a estrutura de poder da Igreja nascente. Suas mensagens de autoconhecimento, de uma salvação interna, eram perigosas para uma instituição que precisava de controle e autoridade para manter a coesão entre os fiéis. Mas hoje, com o redescobrimento desse Evangelho e de outros textos banidos, nos vemos diante de uma nova oportunidade. Uma chance de explorar as diferentes facetas dos ensinamentos de Jesus, questionar o que nos foi dito e talvez descobrir que a espiritualidade cristã é muito mais ampla e diversa do que imaginávamos. E isso nos leva a uma pergunta final. Se o Evangelho de Tomé e outros textos como ele não tivessem sido suprimidos, como seria o cristianismo hoje? Teríamos uma religião focada em dogmas e rituais? Ou estaríamos mais conectados com o divino que existe dentro de cada um de nós? Essas são questões que cada um de nós deve refletir. Talvez o verdadeiro poder do Evangelho de Tomé não esteja no que ele ensina sobre o passado, mas no que ele pode nos revelar sobre o futuro da fé. Quando comparamos o Evangelho de Tomé com os evangelhos canônicos, imediatamente nos deparamos com profundas e chocantes diferenças que abalam a estrutura do cristianismo tradicional. Para muitos, esses contrastes não são apenas intrigantes, são perturbadores. Afinal, como pode haver uma versão tão distinta dos ensinamentos de Jesus, um dos maiores mestres espirituais da história, que contradiz tanto do que aprendemos ao longo de séculos de tradição cristã? Será que o Evangelho de Tomé revela uma outra verdade sobre Cristo? Uma que foi intencionalmente esquecida ou silenciada? Talvez o mais chocante de tudo seja a ausência de elementos que são considerados essenciais no cristianismo tradicional. No Evangelho de Tomé, não encontramos menção à crucificação, à ressurreição, ou sequer a ideia de que Jesus teria morrido pelos pecados da humanidade. Para muitos cristãos, esses eventos são o coração da fé. A crença de que Jesus sacrificou sua vida para salvar a humanidade e que sua ressurreição provou sua divindade. Mas no Evangelho de Tomé, esses temas estão completamente ausentes. Em vez disso, somos confrontados com uma mensagem de autoconhecimento, de busca interior. E essa é apenas a ponta do iceberg das diferenças chocantes entre Tomé e os evangelhos canônicos. Uma das diferenças mais fundamentais é a maneira como Jesus é retratado no Evangelho de Tomé. Nos evangelhos tradicionais, Jesus é descrito como o Filho de Deus.
aquele que veio à Terra para redimir os pecados da humanidade através de seu sacrifício. No entanto, no Evangelho de Tomé, ele é mais frequentemente descrito como um mestre de sabedoria, alguém que guia seus seguidores para o conhecimento da verdade interior. Não há menção a Jesus como Salvador em um sentido sacrificial. Em vez disso, ele parece mais preocupado em despertar nas pessoas uma compreensão espiritual de quem elas realmente são. Isso sugere uma visão diferente da salvação. Não uma salvação obtida pela fé no sacrifício de Jesus, mas uma salvação que vem de dentro, através do autoconhecimento. No cristianismo tradicional, o caminho para Deus é através da fé em Jesus Cristo como o Filho de Deus e Redentor da humanidade. A crença na ressurreição e no poder da cruz é central. No entanto, no Evangelho de Tomé, o foco é quase exclusivamente no conhecimento, ou gnosis. Jesus diz, repetidamente, que o reino de Deus está dentro de nós e que o segredo para a vida eterna não está em um ato de fé ou devoção, mas na capacidade de despertar para a verdadeira natureza da realidade. Ele afirma, aquele que encontrar o sentido destas palavras não provará a morte. Isso é radicalmente diferente do cristianismo que conhecemos. Aqui, não se trata de obedecer a mandamentos ou crer em dogmas, mas de descobrir uma verdade oculta sobre si mesmo. Outra diferença importante que desafia o cristianismo tradicional é a ausência de qualquer referência à igreja ou à necessidade de intermediários entre Deus e o homem. Nos evangelhos canônicos, a igreja, os apóstolos e seus sucessores têm um papel fundamental na transmissão da fé e dos sacramentos. Os cristãos são incentivados a encontrar Deus através da comunidade de crentes, sob a orientação dos líderes religiosos. Mas no Evangelho de Tomé, a mensagem é clara. Não há necessidade de intermediários. Cada pessoa tem dentro de si o potencial para encontrar o divino. Jesus diz, o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vós vos conhecerdes, então sereis conhecidos e sabereis que sois os filhos do Pai vivo. Essa ideia é profundamente subversiva, pois desafia diretamente a necessidade de uma instituição organizada para mediar a experiência espiritual. Essas diferenças não são meramente teóricas. Elas têm profundas implicações sobre a maneira como o cristianismo foi praticado e entendido ao longo dos séculos. Se o Evangelho de Tomé tivesse sido incluído no Novo Testamento, será que teríamos uma igreja estruturada como a conhecemos hoje? Ou será que o cristianismo teria se tornado uma busca mais individual, mais centrada na descoberta pessoal da verdade, sem a necessidade de rituais ou hierarquias? No Evangelho de Tomé, o foco está no eu interior, no encontro com o divino dentro de si, algo que contrasta diretamente com a ênfase tradicional no papel da igreja e dos sacramentos como caminho para a salvação. Outra ausência notável no Evangelho de Tomé é a total falta de menção a sacramentos como o batismo, a Eucaristia ou a confissão, elementos essenciais no cristianismo tradicional. Para os cristãos, esses rituais são meios através dos quais a graça de Deus é transmitida. O batismo, por exemplo, é visto como um rito de purificação, uma renúncia ao pecado original. Mas no Evangelho de Tomé, não há ênfase em rituais externos. A ênfase está em um despertar espiritual que ocorre inteiramente no nível individual e interno. Isso coloca em questão se os primeiros cristãos que seguiam Tomé acreditavam na necessidade de sacramentos ou se eles praticavam uma forma de espiritualidade mais esotérica, mais mística, em que o autoconhecimento era suficiente para alcançar a comunhão com o divino. Portanto, as diferenças entre o Evangelho de Tomé e o cristianismo tradicional são profundas e significativas. Enquanto o cristianismo que conhecemos coloca a ênfase na fé, nos sacramentos e na igreja como mediadora da graça de Deus, o Evangelho de Tomé oferece uma visão de Jesus como mestre de sabedoria, que nos convida a olhar para dentro de nós mesmos em busca da verdade. Não há cruz, não há ressurreição, não há estrutura religiosa, apenas a busca por um entendimento pessoal e profundo da nossa própria natureza divina. E isso levanta uma pergunta que ecoa até os dias de hoje. Se essa visão de Jesus fosse amplamente aceita, como seria o cristianismo agora? Talvez seja a hora de reexaminar o que pensamos que sabemos sobre os ensinamentos de Cristo e o que pode ter sido deixado de fora.
À medida que exploramos as profundas diferenças entre o Evangelho de Tomé e o cristianismo tradicional, surge uma pergunta inevitável: o que isso significa para os cristãos hoje? Em um mundo em constante mudança, onde a espiritualidade está se diversificando e as pessoas estão cada vez mais em busca de uma conexão autêntica com o divino, as implicações do Evangelho de Tomé podem ser mais relevantes do que nunca. À medida que a sociedade avança e as tradições religiosas são reexaminadas, é crucial que os cristãos reflitam sobre seu papel, sua mensagem e sua relevância. A redescoberta do Evangelho de Tomé, juntamente com outros textos gnósticos, trouxe à luz uma nova dimensão da espiritualidade cristã, que há muito estava esquecida. Este Evangelho não apenas oferece uma visão alternativa dos ensinamentos de Jesus, mas também desafia a narrativa predominante que moldou o cristianismo ao longo dos séculos. Para muitos, isso representa uma oportunidade de reexaminar o que significa ser cristão em um mundo pluralista e diversificado. A Igreja, historicamente, tem se mostrado resistente a mudanças, mas a nova geração de crentes está clamando por um espaço onde as perguntas são bem-vindas e a busca por significado é incentivada. A verdade é que, à medida que os jovens se afastam das instituições religiosas, muitos estão buscando espiritualidade de maneiras não convencionais. Eles estão mais interessados em experiências autênticas e em um entendimento pessoal de Deus. O Evangelho de Tomé, com seu foco no autoconhecimento e na sabedoria interior, ressoa profundamente com essa busca. Ele oferece uma alternativa ao que muitos veem como dogmas opressivos e rituais vazios. Em vez de um relacionamento baseado no medo da condenação, Tomé apresenta a ideia de que cada um de nós pode encontrar a divindade dentro de si mesmo. Isso é revolucionário e pode servir como um chamado à Igreja para que revise suas abordagens e reestabeleça uma conexão mais íntima e pessoal com seus fiéis. Além disso, o Evangelho de Tomé convida a Igreja a considerar questões de inclusão e diversidade. Em um mundo cada vez mais multicultural, as vozes e experiências de diferentes grupos precisam ser ouvidas e respeitadas. O cristianismo tradicional muitas vezes tem uma história de exclusão, marginalizando vozes que não se encaixam na narrativa oficial. No entanto, a mensagem de Tomé, que enfatiza a busca pessoal pela verdade, pode servir como um catalisador para um diálogo mais aberto e inclusivo dentro da Igreja. Isso pode resultar em uma comunidade de fé mais rica, onde as diferenças são celebradas em vez de temidas. Além disso, o Evangelho de Tomé nos lembra da importância de retornar às raízes espirituais do cristianismo. Em um tempo em que a religião pode ser vista como uma instituição mais política ou social, é fundamental que a Igreja reforce a mensagem espiritual que está no cerne da fé. A espiritualidade não deve ser reduzida a regras e regulamentos, mas deve ser uma jornada de crescimento, compreensão e transformação pessoal. O chamado de Tomé para buscar a verdade dentro de si mesmo pode inspirar os líderes da Igreja a promover uma prática de fé que priorize a espiritualidade e o autoconhecimento, em vez de simplesmente seguir rituais ou normas externas. Em um mundo repleto de incertezas, onde muitos enfrentam crises de fé, a responsabilidade da Igreja é oferecer um espaço seguro para que as pessoas explorem suas crenças e dúvidas. O Evangelho de Tomé pode servir como um guia nesse processo, lembrando-nos que a fé não precisa ser uma experiência isolada ou institucionalizada, mas uma jornada compartilhada em busca do conhecimento e da verdade. A Igreja, portanto, deve abrir suas portas e corações para que os fiéis sintam-se à vontade para questionar, explorar e crescer. Por fim, o que tudo isso significa para a Igreja hoje é uma oportunidade única. A oportunidade de se reinventar, de se tornar um lugar onde a espiritualidade é nutrida, onde o diálogo é encorajado e onde cada indivíduo é visto como um co-criador da sua própria experiência divina. O Evangelho de Tomé nos desafia a olhar para além das limitações do passado e a abraçar um futuro onde a fé é uma jornada de descoberta e transformação. À medida que a Igreja enfrenta os desafios do século XXI, é crucial que ela se lembre de que a mensagem de Jesus é, em última análise, sobre amor, compreensão e a busca contínua pela verdade.
E essa é uma mensagem que nunca perderá sua relevância. É importante parar e refletir sobre as lições que aprendemos e como elas se aplicam à nossa vida e à nossa fé hoje. Este evangelho, muitas vezes marginalizado, nos oferece uma perspectiva alternativa sobre os ensinamentos de Jesus, desafiando-nos a repensar nossas crenças, nossas práticas e, mais importante, nosso relacionamento com o divino. O que significa, afinal, buscar a verdade em um mundo repleto de incertezas? Como podemos aplicar essas ideias à nossa espiritualidade contemporânea? O Evangelho de Tomé nos ensina que a verdade não está apenas em dogmas ou tradições, mas dentro de cada um de nós. Ele nos convida a embarcar em uma jornada de autoconhecimento, onde a busca pela espiritualidade é uma busca pela verdade interior. Essa ideia é poderosa. Nos lembra que não precisamos de intermediários para nos conectar com Deus. A conexão está dentro de nós, aguardando para ser descoberta. Cada um de nós tem a capacidade de experimentar uma transformação pessoal que pode nos levar a um entendimento mais profundo da nossa própria existência e do nosso papel no universo. Mas, ao mesmo tempo, esse convite à reflexão vem com um desafio. Você está disposto a questionar suas crenças? Você está preparado para olhar além do que lhe foi ensinado e explorar as profundezas de sua própria espiritualidade? O Evangelho de Tomé nos provoca a sair da zona de conforto, a explorar novas formas de ver Jesus e sua mensagem. Ele nos lembra que por trás de cada história e de cada ensinamento, há uma verdade universal que transcende as palavras, uma verdade que pode iluminar nossas vidas se tivermos coragem suficiente para buscá-la. Em um mundo que frequentemente parece dividido e confuso, a mensagem do Evangelho de Tomé é um chamado à unidade e à compreensão. Ela nos ensina que, independentemente de nossas diferenças, todos estamos em uma busca comum por significado e conexão. À medida que olhamos para o futuro, é essencial que cultivemos uma atitude de abertura e curiosidade, permitindo que diferentes vozes e perspectivas façam parte de nossa jornada espiritual. A verdadeira espiritualidade é inclusiva e respeitosa, e ao acolher essa diversidade, podemos nos aproximar mais da essência do que significa ser humano. Então, o que podemos fazer com tudo isso? A resposta é simples, mas poderosa. Comece sua própria jornada de descoberta. Reserve um tempo para refletir sobre suas crenças. Pergunte a si mesmo: o que eu realmente acredito? E como posso aplicar essas lições à minha vida? Considere estudar o Evangelho de Tomé e outros textos que desafiem suas percepções. Participe de discussões, converse com outras pessoas sobre suas experiências espirituais e busque entender diferentes pontos de vista. Não tenha medo de explorar e até mesmo discordar. É nessa busca por entendimento que crescemos. Como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta que Caifás escreveu em seu leito de morte, quebrando o silêncio e reconhecendo quem foi Jesus. Você ficará impactado. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.